Vamos lá, gente. Paz de Cristo para todos. Vamos que vamos. Vocês me ouvem bem? Tudo tranquilo por aí? Pra mim tá normal. Paz. Paz, boa noite. Para mim também tá normal. Beleza, então. Eu vou. Já botei a apresentação aí. A gente vai falar hoje sobre dois profetas. Já está gravando. Hoje nós vamos falar sobre Amós e Obadias, tá? E aí eu coloquei aí, porque a Tati gosta do hebraico, coloquei aí o hebraico transliterado, Ovadihu, ou Vadiu, ou sei lá como que pronuncia isso, né? Que o hebraico não é minha praia, não. Significa servo de Javé, tá? E a gente vai falar sobre esses dois profetas. A aula está muito interessante, muito boa mesmo. E tomara que a gente tenha uma aula boa sem essa internet me abandonar. Eu já identifiquei que o meu problema é no roteador aqui, porque fica com internet na casa toda, só que no computador, eu não tenho um notebook, é computador mesmo, né? Então ele tem um roteadorzinho que ele puxa a internet da casa. É tipo um USBzinho. Eu acho que está dando problema, né? Então vamos lá. Gente, vamos abrir a Bíblia, por favor, aí no livro de Amós, tá? Hoje é o nosso terceiro. Desculpa. É o nosso terceiro profeta. Parece até o Temer agora, né? Bastilha, Bastilha. Nosso terceiro profeta, a gente estudou Oséias e Joel, e hoje a gente está indo para o profeta Amós, tá? Então, vamos lá. Amós capítulo 1. As palavras de Amós que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Tá? Então, olha que interessante. A gente tem uma referência aqui de reinos do sul e reino do norte. A esta altura, você já tem que estar habituado com a ideia de reino do norte e reino do sul, né? Então, a grande parte dos livros, eles sempre vão dar essa referência, reino do norte e reino do sul, para datar o profeta e situá-lo, tá? Lembrando, não vos canso de falar a mesma coisa, lembrando, quando a gente fala Reino do Norte, sempre estamos falando daquela porção das 10 tribos que foram embora com Jeroboão I, na ocasião que Salomão peca e Deus divide o reino, lembra? Então, o Reino do Norte é aquelas 10 tribos lá de cima que a gente denomina de Israel. Então, toda vez que a gente falar de Israel, nós estamos falando do Reino do Norte. Toda vez que falarmos do Reino do Norte, estamos falando de Israel, tá ok? E o Reino do Sul são as duas tribos lá de baixo, que ficaram com, que denomina de Judá, e que ficaram com Roboão, o filho de Salomão, tá bom? Então, Reino do Sul, Judá, Reino do Norte, Israel. Isso é muito importante entender, porque esses reinos, eles vão brigar entre si, vão competir entre si. Vai ter hora que o Reino do Norte vai pedir ajuda aos assírios, ok? Os assírios, com A e 2S, que tem que diferenciar dos sírios, que é um S só, sem um A na frente. E eles vão ser socorridos, vai ter uma aliança Ciro, assírio fraimita, das tribos lá de cima, que vão se aliar com os assírios. Então, é bom saber essa divisão para não ficar perdido, tá ok? Então, o que a Bíblia já nos dá de informação sobre o nosso profeta? Ele é um dos pastores de Tecoa, que fica ali a 16 quilômetros ao sudeste de Jerusalém, se eu não me engano, sudeste de Jerusalém, sei que é 16 quilômetros de Jerusalém, e ele é um pastor, e ele é cultivador de uma fruta que a Bíblia vai chamar de sicômoro, tá ok? Uns vão interpretar como figo, tá? Mas era um figo meio diferente, não esse figo que a gente tem hoje, tá ok? E ele é pastor, não está dentro do ofício profético,
de berço, não participa da escola, a gente vai falar disso já já, e a gente vai saber que ele vai profetizar nos dias desses dois reis, Uzias, lá do sul, e Jeroboão, do reino do norte. Beleza? Então, vamos lá. Disse o Senhor, bramará de Sião e de Jerusalém, versículo 2, e dará a sua voz, nas habitações dos pastores haverá pranto e secar-se-á cume do Carmelo. Assim do Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com os trios de ferro. Por isso, porei fogo à casa de Hazael, e eles consumirão os palácios de Ben-Hadad, quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador de Biqueate e Avém. E ao que tem o centro de Bet-Edém, e o povo da Síria será levado em cativeiro aqui, diz o Senhor. Assim, Senhor, por 3 transgressões de Gaza, por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para entregar a Edom. Por isso, porém, fogo ao muro de Gaza, e eles consumirá os seus palácios. Então, aqui você já vai vendo que ele vai desferindo juízos, não só sobre Israel, mas a primeira nação que ele vai falar é a Síria, Damasco, que vira e mexe, estava guerreando contra o sul, tá? E guerreando contra o reino do norte também. E depois ele fala sobre os filisteus, que também estava entregando o reino do norte às mãos de Edom, que nós vamos falar lá em Obadia sobre Edom. Então, olha só, Deus está julgando as nações, já começa de cara julgando as nações. Exterminarei também os moradores de Asdod, que também é uma cidade de filisteu, versículo 8. Assim do Senhor, por 3 transgressões de Tiro, já vai lá para a região de Tiro e Sidom, terra de Jezabel. Não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom. Observe que Edom, que é um irmão de Jacó, que é aquela galera lá que pertence a Esaú, eles estão sempre pagando essas nações mais fortes para entregar Israel à mão deles. Então, o Edom está fazendo o quê? Ele está pagando uma nação mais poderosa belicamente para poder, alugando as armas, alugando os soldados, para poder abater o reino do norte. Ok? E aí Deus está dizendo, antes de começar a abrir a cortina para julgar o povo, Deus está dizendo, mas eu também vou tratar com aqueles que são os vossos algozes. Tá? Por isso, porém, fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá seus palácios. Aí ele continua. Aí agora o juízo vai ser sobre a própria Edom. Assim o Senhor, por 3 transgressões de Edom, e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada. Observe que ele usa a palavra irmão. Irmão por quê? Porque, irmão, Deus valoriza a questão da genealogia, da descendência. Deus valoriza isso. Tá? Deus é um Deus de gerações. Deus é um Deus de posteridade. Então, Deus chama Edom de irmão. Quando estudarmos Obadia, a gente vai ver com detalhe que Deus ordena que Israel, quando está na condição de supremacia, proteja, inclusive, Edom. E quando tem chance de matar, não matar Edom. Porque Deus entende que Edom é irmão de Jacó. Jacó é Israel. Edom é Esaú. Entendeu? Edom é os descendentes de Esaú. Por que ele será Esaú? Será chamado Edom? Porque ele é vermelho, não é isso? Então será chamado Edom. Os edomitas, descendente de Esaú. Israelita, descendente de Jacó. Então Deus entende que eles são irmãos, não podem brigar. Mas os edomitas, por invejas e tal, estão sempre alugando carros, alugando nações para ir contra o seu irmão Israel. E também Judá, ok? E aí ele continua, tá? Então vamos entender um pouco desse profeta que vai profetizar castigo, juízo contra as injustiças sociais, contra as riquezas em detrimento dos pobres, contra o crescimento, a prosperidade de Jeroboão, ok? Que está prosperando a nação, mas em contrapartida afastando a nação do sagrado, e contra o culto vazio. Porque apesar de toda injustiça, do rico oprimir o pobre, do rico massacrar o pobre ser oprimido pelo rico, apesar de tudo isso, o culto não para. Ou seja, eles matam de dia e fazem um culto à noite. Oprimem de dia e vão para as reuniões no sábado.
Então, é contra isso que Amós está profetizando. E vocês vão ver que o livro de Amós é fantástico, tá ok? Então, vamos começar aqui entendendo um pouco sobre o nosso personagem, tá? Vamos entender primeiro o pano e de fundo a introdução a Amós. A gente tem que entender que no século VIII ocorre um fenômeno dentro da profecia de Jael. Que fenômeno é esse? A profecia em forma de escrita. Então, Amós, ele vai marcar um estilo de profeta que não vai profetizar, o Ruth, com a voz, como eram os outros. Assim diz o Senhor e tal, dedo em riste e tal. Não. Amós é aquele profeta que ele vai escrever. As suas profecias vão ser brados escritos, serão lidas. Então, a partir de Amós, a gente tem essas profecias sendo redigidas em forma de livro. É um fenômeno. Tá? O aparecimento dos profetas que deixa sua obra por escrito. Por isso são conhecidos como profetas escritores. Essa novidade consistiria na rejeição do reformismo. Já vou falar para vocês o que é isso. Para dar lugar a uma ruptura total com as estruturas vigentes. Tá? Os profetas anteriores a Amós eram reformistas. O que é isso? Eles admitiam as estruturas que estavam lá em vigor. Então, o sacerdócio que estava lá, pode ficar esse sacerdócio aí, pode ficar esses profetas aqui. Só fazer uma reformazinha e tal, mas vamos manter. Os profetas após Amós são profetas que não admitem muitas estruturas. Já pregam o desaparecimento da estrutura. Uma estrutura nova, um sacerdócio novo, um culto novo, um profetismo novo. Isso já começa pela própria pessoa do profeta. Quem é Amós? Um pastor. Vocês conseguem perceber isso? O reformismo de antes falaria assim: vamos manter o profeta que temos e vamos reformá-lo. A partir de Amós, o próprio céu anuncia já não uma reforma somente, uma revolução, que é diferente de reforma. É o quê? É uma mudança total na estrutura. De maneira que o próprio Amós é o exemplo maior dessa revolução. Porque ele não faz parte da escola de profeta. Ele não é filho de profeta. Mas vamos lá que a gente vai chegar, vamos com calma. Mas vocês conseguem visualizar isso? Que agora vamos escrever, agora vai ter escrita, agora o profeta não faz mais parte da escola, o profeta é um pastor, o profeta é um cultivador de sicômoro, as coisas estão mudando. Então, a partir de Amós, não é mais assim. Esse profeta adverte que o sistema todo está apodrecido, Ruth, e que Deus não voltará a perdoar o seu povo. Então, essa ruptura, de forma radical, com a pregação dos profetas anteriores, teria sido o motivo pelo qual a mensagem de Amós se consignasse por escrito agora. Para quê? Para que fique registrado. O que eu falo se perde, mas o que está escrito, não. O que está escrito, não. Tá? Então, quando a desgraça aconteceu lá na frente, alguém vai pegar o livro do Amós e vai dizer assim, o Amós profetizou isso. Beleza? Então, isso é um fenômeno. A partir de Amós, essas coisas vão começando a ser mais perceptíveis. Tá? Vamos falar do próprio Amós agora. Tá? O Amós, ele é um boieiro. Tá? O que é um boieiro? Ele é pastor de bois. Ele foge à regra totalmente. Ele nasce em Tecoa, é uma cidade pequena, tá? Mas importante exatamente por essa criação de gado, a cultivação de sicômoro e tal, localizado aos 16 quilômetros ao sul, falei certo, falei sudeste, isso aí, de Jerusalém. Por conseguinte, embora tinha pregado o Reino do Norte, Amós era de Judá, ok? Quanto à sua profissão, vamos lá. O título do livro, gente, apresenta como pastor exatamente para tirá-lo, noked, aí no hebraico transliterado, exatamente para tirá-lo dessa skin, com a palavra que fala hoje, né? Dessa skin de profeta,
aquele profeta tradicional que estudou na escola, ele é semelhante ao Eliseu, que estava atrás da 12ª junta de boi, e Deus o chama para ser profeta. Um profeta sem escola, cuja escola vai vir do próprio Senhor, porque quem está na escola está corrompido. Então Deus está mudando na base. Porque quem está na escola não vai suportar o peso da visão. Então, o Amós, ele foge todo arquétipo, melhor dizendo, todo aquele assim diz o Senhor, aquele profetismo tradicional do rei, o profeta do rei, ele foge a esse padrão do profeta do rei. Então, o termo Noqued, tá, que aparece aqui em 2 Reis 3:4, se aplica nesse último caso ao rei Meso de Moabe, que pagava o rei de Israel num tributo de 100.000 cordeiros de lã e 100.000 carneiros. Isto levou muitos autores, preste atenção nisso aqui, tá? A pensar que Amós era um homem rico, ou no mínimo um pequeno proprietário que tinha mais do que necessário para viver. E muito se discutido nesse sentido. Porque quando se fala que ele é boiadeiro ou boieiro, não quer dizer que ele era um meieiro, não. Ou que ele era um boiadeiro de uma fazenda de alguém, não. Então, os grandes eruditos, inclusive o J.D. Douglas, vai dizer que Amós era um pequeno proprietário que tinha ali sua junta de boi, tinha sua plantação. Amós era um empresário da agricultura, da agropecuária, vivendo a sua vida. Mas lá na frente vocês vão entender o porquê que Deus escolhe alguém de poder aquisitivo, ou alguém que cultiva bois, que cria bois, que tem bois, cabeças de gato. Vocês vão entender que o sistema de Israel é um sistema de prosperidade. O Jeroboão governou 40 anos, e foi 40 anos de densa prosperidade, porque o rei assírio abateu a Síria, que oprimia, Edom, que oprimia Israel, e agora Jeroboão está conseguindo conquistar as terras e ampliando as suas posses, trazendo uma prosperidade jamais vista para Israel. Só que essa prosperidade vem desnivelada. Essa prosperidade só beneficia quem está em cima, quem está embaixo não. E Amós é alguém que está em cima. E sendo tirado de cima, içado de cima, para denunciar os pecados, os exageros do seu próprio meio, a galera que tinha dinheiro. Isso é tremendo. Porque se fosse um pobre, era um simples recalque. Mas é alguém que tem poder aquisitivo, que está dizendo, eu abri mão de tudo para ser profeta, para denunciar o que Israel está fazendo com os pobres. Pegaram a visão? Até aqui tudo bem? Vocês estão aí? Tranquilo? Então, eu estou dizendo assim, é como se eu pegasse alguém que está em cima, ok? Para falar contra aqueles que estão em cima, alguém do meio. Então, muito tem se discutido se os bois e a plantação era de Amós ou se o profeta era só um prestador de serviço. Dependendo da interpretação, nosso olhar para a pessoa do profeta muda totalmente. Uma coisa temos a certeza, o quê? Amós foi um daqueles que a profecia, aqueles profetas que não tinha nenhuma relação com o ambiente profético, como eu venho falando para vocês. Ou seja, ele não foi um profeta estudado, treinado para tal fim. Isso fala o que para vocês, gente? Deus não precisa de eruditos. Deus não precisa e nunca precisou das nossas habilidades.
Se tivermos, melhor. Mas se não tivermos, ele usa na nossa loucura, na nossa debilidade mesmo assim. Então, há um debate na academia acerca do período do exercício do profeta, né? E o mais provável é que ele tenha pregado durante umas semanas ou meses em diversos lugares, em Betel, Samaria, Gilgal, até que chegasse com a oposição dos dirigentes. Tá? O sacerdote Amazia, escandalizado com o fato de Amós atacar o rei Jeroboão e anunciar a deportação do povo, porque, olha só, digamos assim, o Brasil está atravessando uma economia top, tá? Uma economia violenta, sim, Flávio, uma coisa maravilhosa. E aí, Flavinha, o que vai acontecer? No meio daquela prosperidade toda, levanta-se a Flávia. E a Flávia diz assim: eis que Deus está acabando com a economia do Brasil. O que vão falar dela? Se a galera olha para o dinheiro, vê que o dinheiro está valorizado. Olha para o comércio, vê que o comércio está bom. Amós não é aquele profeta, Luzia, que diz assim, quando alguém caiu, Deus tinha me avisado que você ia cair. Mas depois que caiu? Você conhece profetas assim? O cara, a pessoa dá ruim, a pessoa diz, bem que Deus tinha me falado. Mas não falou antes. Então, Amós está profetizando caos quando está tudo bom. Então, as palavras de Amós, no período, é um período de prosperidade, ele está profetizando escassez. 2 anos mais tarde, viria um terremoto. E o texto é claro. E palavras do Senhor que veio a filho de Amós, 2 anos do terremoto, que abalou a estrutura daquele lugar. Então, olha a circunstância, as condições políticas, sociais, a atual conjuntura daquele momento, era favorável para a riqueza, lá, para a galera da nata. Então, Amós, ele vai pregar ali por volta desse ano 760, tá? E ele vai pregar que vai acontecer um cerco, que Samaria vai cair, tá? Havia mais de 40 anos que a Síria já havia esmagado a Síria com 2 S, havia esmagado a Síria, tá? Que era o vizinho ali do norte de Samaria, e isso permitiu que esse Jeroboão, que eu estou falando de Jeroboão, que é o segundo, tá? Que o Jeroboão II, ele crescesse, estendesse fronteiras. Lê para mim aí, por favor, Tati. Segundo Reis, 14:25, por gentileza, na tua Bíblia. Segundo Reis, 14:25. Deixa eu ver aqui. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel desde como é que é? Isso Lebo-Amate aí. até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer. Beleza. Então você vai ver que ele estende a fronteira, porque, veja bem, para vocês entenderem legal, a Assíria com A2S, a Assíria, era uma potência. A Síria, capital, Damasco, também era uma potência e vivia oprimindo Israel. Mas quando Tiglat-Pileser assume a Assíria com A na frente, ele abate a Síria com S e faz aliança com Jeroboão. É o que permite ele governar esses 40 anos de prosperidade. Entendeu? Então, ele vai começar a desenvolver um comércio lucrativo, vai criar uma poderosa classe de negociantes em Samaria. A riqueza que vai entrando em Samaria, ela vai entrando, mas não de forma equitativa. Ela vai entrando de cima para baixo. Ela vai entrando de cima e nunca chega embaixo. É igual aquele filme O Poço, né? E aí os negociantes vão enriquecendo, enquanto os pobres vão ficando a ver navios. Ok? Se você abrir o capítulo 6, o versículo 4, por favor, alguém pode ler para a gente aí?
Capítulo 6, versículo 4. Quem vai ler? Eu posso ler, Amós mesmo, né? Isso. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás, comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Quer que eu leia outra tradução? Lê. Essa aqui mesmo. Pode continuar, por favor. Que vai dar contexto. Dedilham suas liras como Davi, improvisam em instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio, cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. Opa! Vocês estão vendo? Então, olha só. Uns estavam comendo, deitando na cama, marfim, e outros nada. Outros nada. Se você pegar o versículo de número 10, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Ou seja, eles conquistam, enriquecem através da destruição de alguém e da violência contra alguém. Aí olha o versículo de número 11, 3 ainda, tá? 11. Assim diz o Senhor, como um pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da liteira da barra do leite. Ouvi e protestai contra a cara de Jacó, diz o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos. No dia que eu visitar as transgressões de Israel sobre ele, também visitarei os altares de Betel. Então, o que está acontecendo aqui? Eles fazem tudo isso, oprimem os outros, ainda tem altar. Olha lá, altares de Betel. Eles têm chifre do altar. O que é isso? Eles tocam buzina. Tem culto aqui. Aí olha o 15. Derrubarei a casa do inverno com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes caras terão fim, diz o Senhor. Deus está dizendo, vou visitar as mansões, hein? Vou visitar as mansões. E vou derrubar. E vou derrubar. Vamos olhar isso com calma, mais um pouquinho para frente. A gente vai avançar aqui para o versículo 4. Tem bastante lições para a gente aqui. Tá? Vamos lá, vamos avançar. Mas vocês conseguiram já entender o pano de fundo aqui? Há alguma dúvida? Então vamos avançar. Quando você vai para a época de Amós, olha o que o Corren vai dizer para a gente. Desde o reinado de Jeú até Joacás, inclusive em torno de 840 e 806, é uma época muito difícil para Israel. Tá? Frequentemente humilhado, derrotado pela Síria. Aí você tem as referências. Basta recordar num dado, segundo as fontes assírias, Acabe de Israel dispunha na batalha de Carcar, no ano de 853, de 2.000 carros de combate. 2.000 carros, Acabe, na época de Acabe. Em tempos de Joacás, o país conta só com 10 carros e 50, ou seja, era um país pobre. Tá? Um país pobre. Isso no tempo de Jeú e de Acabe lá. Perdão, depois no tempo de Joacás. Entre os anos 806 e 782, opera-se uma grande mudança. Por quê? Esse carinha vai subir o trono da Síria, como eu falei para vocês. Ele ataca Damasco e faz com que Israel recupere seu território. Já falei também isso aqui. E alcance uma prosperidade. É como se fosse o Trump aí ajudando Israel lá hoje a combater as tropas iranianas. É mais ou menos isso, ok? Só para vocês entenderem e contextualizar. Esses anos, deixa eu ver quem quer entrar aqui na aula, deixa eu ver. Nesses anos, onde eu estou aqui, nesses anos, Joás e Jeroboão II governaram. Toda a seção financeira está decompensada com a injustiça social. Tá? Eles tinham injustiça, beleza. Parece que nos últimos anos de Jeroboão II se produziu uma nova mudança. Qual mudança, professor? A morte do rei da Síria, agora que são elas, a morte do rei da Síria, os levou a uma nova época de decadência. Porque quem é que protege Israel? Só para ver se vocês estão ligados na aula aqui. Quem é que protege Israel contra os domínios sírios, com S? Quem é que protege? A Síria. E quando o rei da Síria morre, muda o monarca,
a decadência vai voltar. E quem é que vai fazer que o rei da Síria caia? O próprio Deus. E isso está predito nas profecias de Amós. A Síria é a segurança do rei de Israel. Uma nova decadência está instalada, porque Damasco aproveitou dela para recuperar os seus territórios. Olha o capítulo 1, nós lemos, versículo 6. Lê para a gente aí, por favor, versículo 3. Lê para a gente aí, tá? Já que está com a Bíblia aberta. 1:3. Isso. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudos. Porei fogo na casa de Hazael, e as chamas consumirão as fortalezas de Ben-Hadad. Derrubarei a porta de Damasco, destruirei o rei que está no vale de Aven, e aquele que segura o cetro em Bet-Eden, em Bet-Eden. O povo da Síria irá para o exílio em Kir, diz o Senhor. Assim diz... É para prosseguir? Aí deixa eu dizer o seguinte, ó, a Síria vai derrubar vocês, que eu vou deixar acabar com a economia de vocês. Mas eu também vou entrar em juízo com ela. Por quê, gente? Tinha uma máxima. Isso a gente vai estudar lá em Abacuque. Todas as vezes que Deus levantava uma nação, isso aconteceu lá no Egito, para abater Israel, essa nação ficava soberba, achando que, pelo fato delas vencerem a nação do Deus Todo-Poderoso, elas eram top. E Deus está mostrando, cara, vocês venceram meu povo porque eu deixei, porque eu levantei vocês. Entendeu agora? Então, naturalmente, o fato de haver graves conflitos da fronteira não significava que Israel perdesse todo o seu poderio econômico ou o sentimento de segurança bastasse difundido. Os contrastes sociais e a mortalidade continua sendo o mesmo no período anterior. Tá? Vamos avançar, tem bastante coisa para a gente falar. Tá? Agora vamos entender a mensagem de Amós. Vamos entender a mensagem de Amós. Só um minutinho aí, gente. Rapidinho. Vamos lá. Pronto. Vamos entender esse contexto. Abram a Bíblia, por favor, em Amós 7. Por gentileza, Amós 7. Versículos número 12. Quem pode ler? Amós 7, 12. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, o vidente, foge para a terra de Judá. João, só um minutinho. Lê para a gente, por favor, do 10, para ganhar mais contexto, do 10. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra, em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, o vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão e ali profetiza. Olha só, gente. Olha que interessante. Olha como Amazias é endemoniado, né? Ele é um sacerdote de Betel. Lembrando aos senhores que Betel era um dos templos que Jeroboão havia levantado no Reino do Norte. O Jeroboão I, lá atrás, tá? Naquela época que o tio contou para vocês, que havia uma disputa religiosa, a galera não descer para o Reino do Sul, aonde tinha um templo, e aí você chegava no templo, via a manifestação, via tudo de Deus lá no templo, a galera não subia mais para o Reino do Norte, tá? Ou melhor, não subia para o Reino do Norte. Então, o que vai acontecer? Jeroboão vai levantar um templo lá, um em Samaria e outro em Betel. Tá? Há quem diga que também tinha alguma coisa em Gilgal.
O Amós está profetizando contra a injustiça social, contra as opressões. Quando o sacerdote do templo, como se fosse hoje o pastor, tá, galera? Só para você entender. Como se fosse o pastor, levanta a voz e diz assim: Amós, tu tá conspirando contra o rei, cara? Puxa saco. Sabe o que ele é? Ele é bajulador do rei. O sacerdote é diferente do profeta. O profeta é uma coisa, o sacerdote é outra. Sabe quem é o profeta? Vou falar para vocês. O profeta é o cara, é a peneira do sacerdócio. Grava isso aí. O profeta é a peneira do sacerdócio. Porque o sacerdócio é a peneira do culto do povo a Deus. Tio, explico. Se a Verônica, que acaba de chegar em nosso meio, seja bem-vinda, Verônica, dar um cordeiro para Deus manchado, pata quebrada, cabe ao sacerdote reorientá-la, denunciar a sua oferta, corrigir a sua rota e fazer com que ela traga uma oferta melhor. Porém, contudo, entretanto, Luzia, quando a galera está corrompida, João, o rei chega para dar a oferta, o sacerdote pega a oferta, vê que Deus não está se agradando da oferta do rei, mas o que ele faz? Porque é o rei, ele aceita. Ó, irmão, é muito atual isso. É muito atual isso. O sacerdote, os pastores, os líderes religiosos, eles estão aqui para guiar o povo no culto correto. Mas em certos lugares, dependendo do teu dízimo, tu entrega o culto que você quiser. Em outros lugares, dependendo da família poderosa que tu é na igreja, tu entrega qualquer culto e está tudo certo. Se tu é uma autoridade política que vai ajudar a igreja, não importa que você está no quarto casamento, quinto, que você é recebido com aplausos, com loas na igreja. Esses dias eu vi um cartaz. Ô, Jesus. Uma igreja tradicional. No cartaz estava Hernande Dias Lopes. No mesmo cartaz, Leonardo Salles. Já que eu trabalho com o nome. Leonardo Salles. Deixa eu ver o herege que estava lá junto. Leonardo Salles. Tinha um outro lá. Aquele apóstolo, aquele profeta que é o mentor do profeta Miguel, que fala essas línguas estranhas, todo estranho aí mesmo. Bom? O profeta Massinho de Carapicuíba, um negócio assim. Tudo no mesmo cartaz. Gente, o Hernani Dias Lopes com o Leonardo Salles não cabe no mesmo espaço, não. São coisas distintas. E aí eu fico me perguntando. Vem comigo. O que faz o cara levar o Hernani Dias Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, estou falando de gente nata, cabeça, e levar o Leonardo Salles no mesmo evento? Levar o Marcinho de Carapicuíba no mesmo evento? Levar a Genô Duque no mesmo evento? O que faz? Conveniência. Para todos os públicos, né? Tá oferecendo. Balcão. Quem gosta de teologia reformada, bíblica tal, tá aqui o Hernani Dias Lopes, vem no dia dele. Quem gosta de palhaçada, vem no dia da palhaçada. Aqui é um balcão, vou encher todo dia esse negócio aqui. Então, quando quem deveria fazer uma peneira se corrompe com o rei,
é a hora do sacerdote sair de cena e entrar o profeta. Se o sacerdote é a peneira do culto do povo, o profeta é a peneira do sacerdote. É por isso que o profeta denuncia o altar. É por isso que o profeta fala contra o culto que está errado. E é o que Amós está fazendo aqui. Então Amazias, o sacerdote de Betel, vou mudar. Então Amazias, o pastor de Betel, o dirigente de Betel, disse ao rei Jeroboão: Amós tem conspirado contra ti, ó meu senhor, babão, bajulador, corrupto. E no 12 ele diz: vai, ó vidente, ele chama Amós de vidente. Vai, ó vidente, ou profeta. Vai, ó profetinha. Foge para a terra de Judá. Ele não está mandando ele ir, está mandando ele fugir. Está dizendo, o rei vai atrás de você. Eu já envenenei ele contra você. Eu já falei, já fiz a cabeça dele contra você. Você vai morrer. Foge para Judá. Mete o pé. Agora, o que os senhores veem aqui? Aquela guerra bairrista, que o tio já ensinou a vocês lá atrás. Judá contra o sul. Você observa que o sacerdote do sul desqualifica Judá ao dizer para o profeta: vai para Judá, come lá e profetiza lá. Ou seja, tua profecia não é para aqui não, a tua profecia é falsa. Vai para lá, que lá a galera gosta da tua profecia. Consegue visualizar isso? Consegue? Agora, Flávia, lê para mim o 2, versículo 6, por gentileza. 2:6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. 7. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça, para profanarem a meu santo nome. 8. E se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebem o vinho dos que tinham mutado. Agora vamos lá, gente. Preste atenção. Vocês conseguem observar que ele fala assim: porque vende o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapato. Quando os portugueses chegam na África, no século XVI, propriamente dito, na região do Congo, eles observam que no Congo havia um elemento em comum à religião portuguesa, que era o quê? O elemento invisível. Ou seja, o mundo visível, palpável, sendo regido pelo mundo invisível. No caso da religião africana, pelos ancestrais, pelos orixás, aquela coisa toda. E no caso português, por Deus e Yahvé. Eles, então, o que eles fazem? Eles conversam com as lideranças ali o seguinte: cara, nós temos materiais bélicos, nós temos poder para acabar com o reinado de vocês. Quando eles chegam na África, a estrutura do país já está pronta, os governos. Então, o Manicongo, que é como se chama o rei do Congo, o Manicongo, ele era o líder nacional. Dominava através de um sistema religioso também, era o enviado por Deus para aquela galera. Os ancestrais o guiavam, o aconselhavam. E isso na mentalidade deles. Os portugueses vendo isso, o que eles fazem? Eles propõem uma coisa para o Manicongo. Olha, a gente quer marfim, a gente quer mão de obra escrava, e a gente quer dinheiro, prata, ouro e tal. E a gente faz o seguinte: a gente deixa você no teu comando. A gente legitima o seu poder perante os seus. Caso contrário, a gente vai entrar e vai matar todo mundo. Só que para o português não era interessante matar a liderança local, porque eles não conseguiam, eles não entendiam da rota do ouro, do marfim, a rota
da escravidão, onde estavam os escravos e tal, porque na África já havia escravidão, mas era uma escravidão por despojo de guerra. Bom, Angola, nesse tempo, estava sob domínio do Congo. Era uma região, não chamava Angola, né? Eram 3 cidades, Angola, Matamba e Lidongo, que era tudo uma região só, chamada de Matamba, que era dominado por Congo. Beleza, o que ele vai fazer? Ele vai propor o seguinte: você me oferece mão de obra escrava e eu te ofereço o poder. Eu deixo você continuar sendo o Manicongo, o rei, e o Manicongo leva isso para os líderes abaixo dele, os líderes regionais, os líderes de Lidongo, os líderes de Angola, os líderes... Olha o que vai acontecer. Então, os portugueses vão conseguir escravizados para levar, para trazer para o Brasil. É onde começa a vir negro para o Brasil. Por quê? Porque eles fizeram um acordo lá dos próprios irmãos entregarem pessoas para serem escravizadas. Então, eles vendiam os seus próprios irmãos, necessitados, pobres, em troca de poder. A escravidão nunca seria possível no século XVI sem a ajuda do próprio escravo, do próprio negro africano. Agora, óbvio que eles faziam isso como sistema de sobrevivência. Ou a gente se alia ao português, ou a gente entrega os nossos inimigos ali, já é nosso inimigo mesmo, ou até a gente da gente aqui mesmo, mais pobre, mais necessitado, periférica, ou a gente vai perder nosso poder e vamos morrer. Então o Manicongo se batiza, a mulher do Manicongo se batiza, os líderes regionais se batizam, aceitam a religião, renunciam à religião deles, aderem ao catolicismo e viram o catolicismo africano, que é um catolicismo cheio de elementos africanos, mas um catolicismo diferente, onde conjuga santos da Igreja Católica junto com elementos do culto africano. É um catolicismo diferente do catolicismo português. Mas tudo isso em detrimento, em forma de prejudicar os mais necessitados. É aonde se levanta em Angola, quando Angola se emancipa do Congo, levanta-se em Angola uma rainha, na mesma época, tá? Chamada, você já deve ter ouvido falar, Rainha Nzinga, né? Nzinga de Angola. Já ouviram falar dessa rainha? Rainha Nzinga de Angola? Alguém já ouviu falar? Então, a rainha Nzinga, ou Nzinga, como você quiser falar, essa rainha, ela bateu de frente com esse sistema português. Ela bateu de frente, porque o irmão dela, tá? Ambande, Ningola Ambande, o que ele faz? Ele aceita o mesmo acordo que o rei do Congo aceitou. Só que a rainha Nzinga não aceita. Ela se batiza como forma estratégica para não morrer, e depois ela começa a esconder escravizados, ela começa a perseguir, a prejudicar a rota, ela não aceita e tal, e aí ela vai se batizar ao catolicismo como forma de estratégica. O que ela faz? Ela manda todo o seu povoado se batizar, manda uma carta para o Papa, dizendo o seguinte: se nós somos irmãos, nós não podemos ser escravizados. E ela pede reconhecimento de ser rainha do Lidongo, de Matamba e de Angola. E o Papa dá de maneira que o elemento português não pode mais perturbar ele. Mas ela faz isso em detrimento de outros povos, porque ela não consegue defender a todos. Certo? Mas o que eu quero frisar aqui? O necessitado, ele vira moeda de troca. Isso era no tempo da Bíblia, isso é no século XVI, e pasmem, senhores, isso é hoje também. Como, pastor? Como? Olha para a política, gente. Olha para a política. Quando o cara deixa a tua rua vazando água um ano inteiro, para ele consertar só em outubro, ele está enriquecendo à custa da sua desgraça. Olha para esses homens luxuosos, pastores luxuosos, que às vezes o membro não tem em casa nem o que comer.
E ele fica levantando campanha, 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 voto, voto, e o povo não tem o que comer em casa. Ou seja, ele enriquece em detrimento de outros. Isso é atual. Ele vende o seu irmão por um par de sapato, pela BMW, por um carro, pelo status. O livro de Amós é super atual. Venda de órgãos no mercado negro, muito obrigado, tá? Venda de corpos. A minha sogra, ela conta uma história que isso aconteceu na família da Kelly, tá? Isso estou falando de 30 anos atrás. Quase, ou mais, né? Tinha um presbítero, o presbítero até dorme lá dorme no Senhor, né? Ou não sei. E ele tinha uma filha de criação ali, adotada. Cara, o cara era presbítero. O cara abusou da menina dos 9 anos de idade até ela ser maior de idade. E para ninguém desconfiar, ele tinha relação com ela de uma via, só para não ficar pesada a live que eu vou falar, ele tinha uma relação sexual com ela de uma maneira que não a desvirginassem, se é que você me entende. E a menina sangrando, a menina com dor, a menina reclamando, os pais nunca procuraram naquela época, depois descobriram. Quando descobriram, sabe o que a igreja fez? A igreja o mandou para uma igreja, um campo que eles tinham no interior de Minas, onde mora a família da Kelly até hoje. Foi assim que eles foram para lá. Interior de Minas. Abafou. Ele vai cumprir disciplina em Minas. Disciplina? 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 E a garota foi junto. E agora, eu vou deixar você falar, Flávio, e agora? Ele morreu tem uns 4 anos atrás. Quem cuidou daquele infeliz foi a garota, que não era mais uma garota, já era mãe, conseguiu casar e tal, fez a sua vida tal, mas perdoou ele, chamava ele de vô e tudo e tal. Ela perdoou ele, cara, e cuidou dele até na velhice. Então, assim, é uma coisa que não, é transcendental para mim. Fala, Flávia. Essa rainha que você citou, eu conheço mais ou menos. Mas eu não sei se essa história que é dessa rainha, quando ela ia em algumas audiências, que eles não davam cadeiras, né, para ela sentar, ela mesma? Ela mesma. Eu lembro desse episódio. Não dava cadeira para ela sentar, então ela botava um súdito sim. Naquela posição que a gente chama, né, de 4, assim. Sim. A mulher sentava, ela sentava, a rainha sentava, e tudo para mostrar poder, né? E poder. Aí, uma vez ela está saindo, eu escrevi isso no meu TCC, ela está saindo, e quando ela está saindo, o rei lá, né, que era o regente, não era nem regente, não era nem rei, era o regente lá da época, que estava dominando ali a região de Angola, ele fala para ela, você está deixando a sua cadeira, debochando dela, você está deixando a sua cadeira. E ela falou, no meu reino, de onde eu venho, a gente sempre deixa a cadeira para os convidados. Ou seja, ela deixou a mulher para lá. E aquela mulher fez aquilo, aí até se questiona, será que ela também não pegou pesado? Porque ela deixou a menina para lá. Só que não, na mente da menina, aquilo ali era um sacrifício pelo povo, porque os portugueses queriam humilhar o povo dela. Para a igualdade, né? Ela se igualou ali. Para a igualdade. Então, assim, é uma história muito interessante, a história da Rainhazinha. Tá? Inclusive, tem uma série na Netflix que fala sobre ela. Tá? As Rainhas Poderosas, um negócio assim. Sim. Tá, muito bom. Fala, Luzia. Luzia botou aqui. Deus me livre, já era meu réu primário. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Vocês conseguem entender que, voltando aqui para Amós, a atualidade desse livro, na política, na vida social, na vida religiosa de muita gente, no catolicismo, dentro do protestantismo. Gente, sério, era para esse cara sofrer disciplina, era para ele ser preso? Era para ser preso. Preso, torturado. Preso.
Né? Aí, a garota foi vendida, a verdade é essa. Tá? Então, o tema do livro de Amós é o castigo. O castigo de Deus é o tema central do livro. Eu vos esmagarei contra o chão, como uma carroça cheia de feixes. Gente, olha isso. 2,13. Haverá prantos em todas as vinhas quando eu passar pelo meio de ti. 5,17. No capítulo 7 a 9, as visões sobre o castigo de Deus se destacam de forma mais latente. As visões valendo projeção, veja aí no quadro ao lado, tá ok? A questão das visões de Amós, que Amós vai tendo sobre o povo. E eu até botei aqui, ó, no 7, no versículo 7, no capítulo 7, no 1 ao 13, ele vê praga de gafanhoto. Tá? Não vou ler não para ganhar tempo. Do 1 ao 13. No 4 ao 6, ele vê fogo consumindo as plantações. Do 7 ao 7 ao 9, ele vê um prumo medindo. Tá? Do 1 ao 14, no capítulo 8, ele vê as frutas de verão. Ou seja, o que é a fruta de verão? Fruta pronta para ser consumida. Tá? Fruta que sacia a sede de outras pessoas. Então, vocês são a fruta de verão. Já já vão se alimentar de vocês. Vocês se alimentam do pobre, vão se alimentar de vocês. Tá? Já estou aí no capítulo 8, 1 ao 14. E no 9, ele vê um santuário despedaçado, falando que Deus não vai aceitar o culto. Tá ok? Nas duas primeiras, Deus manifesta a sua vontade de castigar o povo com praga de gafanhoto. Tá? Contudo, na visão terceira e quarta, a situação muda. Prescindindo de como deve ser a interpretação, fica claro que Deus não está disposto a perdoar nada. E na quinta, ele vai desenvolver a mesma ideia, com uma imagem diferente, a do terremoto, tá? Que abre porta para uma catástrofe militar e uma perseguição do próprio Deus. É o que acontecerá efetivamente 40 anos mais tarde. Gente, isso é tremendo. Dizer isto em tempo de Jeroboão, Luzia, significava passar por tonto, louco, maluco. Hein, Andresa? O cara, tudo prosperando, o cara vem falar contra. Por isso que o babão lá do Amazias, o doidão, a babão, é igual aquela mulher que profetizou para Freud Lins. Você lembra da mulher que profetizou para Freud Lins? Irmão, eu acredito nos mistérios de Deus, gente. Eu acredito. Entendeu? Eu acredito. Mas eu não acredito nessas coisas que estão por aí, não. Eu acredito nos mistérios de Deus. Aquela mulher que profetizou para Freud Lins, você lembra disso? E que ela repreendeu a mulher, está repreendido, meu marido é de Deus, meu casamento é de Deus, não sei o quê. Tem coisa, o sistema patrocina a justiça, obrigado, Fábio, isso aí. Tem coisas, irmãos, que Deus vai usar o profeta para falar, Deus vai usar alguém para denunciar, e vai estar tudo aparentemente bom. Deixa eu te contar uma experiência aqui legal. Santa Ceia, nossa igreja matriz, a igreja que eu pertencia antes de estar na igreja atual. Tem que falar isso, porque a gente aqui da minha igreja vai pensar que é a igreja atual. A igreja que eu me converti, praticamente. E aí, Santa Ceia, e aí se levanta, cara, uma irmã, e a gente jovem, né, cara? Pô, Deus me perdoa. Assim, quando eu era jovem, eu era muito gaiato, cara. Eu ainda sou um pouco ainda, tem coisas que ainda né? Mas eu era gaiato assim, nível hard. Né? Eu tomava bronca direto. E aí tinha uma irmã que ela puxava da perna, e que ela tinha uma faixa branca na perna, no pé, que a faixa já não era mais branca, irmão. Aquela faixa ali já era amarela, já era roxa, já tinha outra cor. Né? E a gente da juventude chamava a irmã de pé podre, né? Porque meu irmão, né, juventude, o pastor repreendia a gente, pastor, né, minha irmã pé podre e tal, porque a faixa que ela botava, tipo a atadura, né? A tala que ela botava no pé era preta. Enfim, irmão, nunca mais eu chamei ela de pé podre, vou te explicar o porquê. Cheguei na Santa Ceia, irmão, que culto, que glória. João, que glória, João. Aquela Santa Ceia top. Que glória. Ela me levanta, irmão. Ela vai caminhando, puxando da perninha dela, na humildade dela. Chega em frente ao ministério. Escuta o que eu tô te falando. Isso ninguém me contou, não. Eu tava lá. Bota o dedo para um altar cheio daqueles obreiros. Irmão, eu tô falando. Assembleia de Deus raiz. O altar com mais de 50 obreiros. Matriz, igreja matriz, mais de 50 obreiros.
Aqueles caras tudo carrancudo, aqueles gravatão, língua de boi. Ela levanta a mão assim. Eis que meu corpo será partido por vós. Era dia de Santa Ceia. E o meu sangue será oferecido por vós essa noite. Mas ai de ti, homem, que meter a mão no meu pão, no meu corpo, e tomar do meu sangue indignamente. Eu te cobrarei nesse altar mesmo. Se conserta e desce do teu pecado. Irmão, pensa numa Santa Ceia de glória, fazer assim, ó. Tchu, 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 murchar. Oh, aquela coisa, meu pai, quem é? Quem é? Quem é? Os irmãos, as irmãs, já olham uma para outra. Cada irmã já está olhando para o seu marido lá em cima. Tipo assim, quem é que vai morrer? As mulheres já, né? Pô, só homem. Pecado, a mulher pensa logo, me traiu. Resumindo, o pastor Zé Carlos. Irmão, só quem conhece o pastor Zé Carlos sabe o que eu estou falando. Pega o microfone e fala assim, irmã, volta aqui, assim, na frente de todo mundo. Deus não dá a mensagem incompleta. Tem muitos irmãos casados aqui, irmã. Tem muita coisa aqui em jogo. Quem é que está em pecado agora aqui? Ela vai falar assim, pastor, Deus me falou o nome. Deus me falou a pessoa, mas Deus me falou que quem é sabe. E Deus me falou para eu não gritar o nome. E quem é, vai se confessar agora para o senhor aí. O senhor pergunta. O senhor está perguntando para mim, em vez de perguntar para o pecador, a si mesmo. Irmão, o pastor falou assim, irmãos, esse púlpito é sério. Esse púlpito é sério. Quem é que está em pecado aqui? Irmão, levantou um homem. Eu esperava todo mundo, menos ele. Menos ele. Um negão, irmão. Ele era nosso dirigente da nossa congregação em Bento Ribeiro. Estava tendo um caso extraconjugal com a líder do Ministério de Louvor. E, por sinal, depois descobrimos que estava grávida. Dele. Irmão, depois daquele dia, eu nunca mais chamei a irmã de pé podre. Eu passava 3 metros distante dela. Mas qual é a moral? A moral é, Deus denuncia ainda que tenha que acabar com a nossa festa. Ainda que tenha que acabar com a alegria do aniversariante. Acho que, irmão, tem muito sem vergonha por aí. Mas quando Deus quer cuidar da sua igreja, esquece. Esquece. Não fica em pecado, não, irmão. Não fica. Não fica. Eu passei por isso. Exerci a liderança de um certo departamento. Coloquei uma pessoa no banco. E, não, minto. Recebi uma denúncia. E eu nunca disciplinei ninguém por base de denúncia de ninguém. Assim, de outro, sabe? Porque tem muita gente que foi para o mundo, desviou por causa de fofoquinha. Então, eu sempre quis ouvir a pessoa. E com base no que a pessoa falava, eu disciplinava ou não, levava o pastor ou não. Fui ouvir a pessoa. Você está no pecado? Não estou não, pastor. Não estou. Não, mas a pessoa falou, tá, não estou. Falei, mano, então beleza. Eu vou disciplinar a pessoa por calúnia, vou chamar o pastor, vou falar com ele, vou disciplinar a pessoa por calúnia, porque calúnia e difamação é banco também. Não é só adultério, não. Né? Se a igreja botasse no banco por causa de fofoca, irmão, seria uma benção, tava sem fofoqueiro nenhum. Né? Beleza. Eu estou indo para casa com a Kelly. Daí eu falei para essa pessoa, falei, ó, eu estou querendo fazer um trabalho sério aqui. Sério. Estou querendo fazer um trabalho sério. Se você quiser ficar na sem vergonhice, você não está cooperando para esse trabalho sério.
E Deus não vai cobrar de mim, não, porque eu tô querendo fazer minha parte. Vai cobrar de você. E fui embora, tranquilo. Irmão, eu não cheguei nem em casa. Nem em casa. Meu zap, cheio de mensagem. Pastor. Pastor. É verdade mesmo. Eu tava no erro mesmo. Você entendeu? Quando a gente quer fazer as coisas certas, o próprio Deus entra, irmão, incomoda. O que acontece hoje é que os próprios sacerdotes estão corrompidos. É duro esse discurso, mas é o livro de Amós. Amém? Vamos avançar para acabar. Então, explica o povo as razões, e para isso, o Amós denuncia uma série de pecados concretos, entre os quais sobressaem luxo, injustiça e o falso culto e a falsa segurança religiosa. Uma das coisas mais críticas para Amós é o luxo da classe alta, que se observa, sobretudo, nos seus magníficos edifícios, no seu alto padrão. Irmão, eu fico vendo, se o pastor, por exemplo, vou falar do meu. O meu pastor, ele trabalha, ele tem lá seu trabalho e tal. Bom, se ele entrar na igreja com a BMW amanhã, o problema é dele, ele trabalha com o BMW que ele tem. Agora, se o pastor ele é sustentado, ele é integral na obra, a igreja pode dar um carro para ele? Pode, se tiver condições, deve até. Pode pagar um plano de saúde para ele? Lógico. Poxa, irmão, para mim, toda a igreja tinha que pagar um plano de saúde para o pastor. Irmão, ó, filhão, você não tem salário, a gente não consegue pagar salário para você, mas um plano de saúde a igreja vai pagar para você. O pastor dá a vida dele ali. Tem muito pastor que dá a vida pela ovelha, a igreja tem uma receita boa, e na hora que o cara vai pro... entra enfermidade, o cara vai pro hospital público, padece e morre. Então, paga o plano de saúde. Se tem condições, paga o plano de saúde do pastor. Honra o pastor. Se ele é um pastor que tem o seu carro, bota a gasolina dele para ele poder se deslocar. Se a igreja tem condições e ele é integral, ou seja, ele não trabalha e dedica 100% para a igreja, para gabinete, para tudo, dê um salário de um pastor tranquilo. Agora, esse pastor não pode viver de luxo. Porque se eu sou membro e não tenho luxo, ele não pode viver de luxo. Vocês entendem? Porque ele é um camarada que está vivendo do ministério. Vou falar por mim. Eu sou um pastor itinerante, vivo do ministério, vivo das ofertas que as igrejas me dão. Irmão, eu fico sem graça, às vezes eu posto, né? Estou num lugar, posto, fico sem graça de postar algumas coisas que Deus me proporciona viver, porque eu fico com medo de escandalizar a cabeça das pessoas. Poxa, aí o irmão falou isso para mim esse dia. A vida de itinerante é muito bom, o cara correndo de manhã enquanto está todo mundo trabalhando. Eu falei, meu Deus, nem correr, mas eu posso, Jesus. Então, preste atenção. As pessoas se escandalizam. Então, um pastor, ele é sustentado pela igreja. Ele vai ter Mercedes, irmão. Pô, dá um carro normal, um carro popular, um carro legal, novo. Uma Mercedes, BMW. O que nós estamos vendo é absurdo. É BMW, é Mercedes, mansões. E a irmãzinha dizimista, coitadinha, não tem às vezes um gás. Vamos falar aqui rapidinho sobre a questão da vida religiosa. Apesar de tudo, os habitantes do Rio do Norte pensam que esta situação de desigualdade social, de opressão e injustiça é compatível com uma vida religiosa. Tá? Há peregrinações a Betel, oferece sacrifícios às manhãs, pagam dízimo, organizam as orações em ação de graça, fazem promessas, celebram fé. Olha só, Luzia. Oprime um ao outro, o pau quebra, mata um ao outro, vende o outro por um pedaço de sapato, mas o culto está em dia, tem altar, tem mistério, está tudo lá. Pensam que isto basta para agradar a Deus. Vamos ver Amós, capítulo 4, a gente vai encerrar o nosso estudo de Amós para falar de Obadias e terminar a aula 10 horas, tá? Quem vai ler para mim o 4, por favor? 4, versículo 4, por gentileza. Vamos lá? Eu Isso. posso ler. Pode ler, por favor. 4:4. Prefere a arte ou a NVI?
Você que sabe. Vamos de NVI então mesmo. Vão a Betel e ponham-se a pecar. Vão a Gilgal e pequem ainda mais. Ofereçam os seus sacrifícios cada manhã, os seus dízimos no terceiro dia. Queimem pão fermentado como oferta de gratidão e proclamem em toda parte suas ofertas voluntárias. Anunciem nas israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer, declara o Senhor soberano. Continua? Não, tá bom. Aí, olha só. Oprime, acabou de vender os irmãozinhos ali, um escravo, vai lá em Betel. Agora, olha o capítulo 6. Deixa eu ver aqui, capítulo 6. Não, não, não. Não, não. Não sei não, calma aí. Ai, meu Deus. Ai, perdão, só um minuto, gente. É que eu tive que levantar aqui cada cadeira. Acho que é o 10. Rapaz, eu leio isso aqui todo dia, o versículo agora fugiu aqui. Calma aí, vai ser fácil agora. Aleluia. Isso. Olha o 5 para mim, por favor. Achei aqui. 5, 5 e 6. Eu? 5, 4, por favor. Buscai-me, Senhor, não é isso? 5, 4. Assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, não vão a Gilgal, não façam peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio, e Betel será reduzida a nada. Continua? Continua. Busquem o Senhor e terão vida, do contrário, ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José e devastará a cidade de Betel, e não haverá ninguém ali para apagá-lo. Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Aquele que fez as Pleiades e os Órion, que faz da escuridão alvorada, e do dia noite escura, que chama as águas do mar e as espalha sobre a face da terra. O Senhor é o seu nome. Ele traz repentina destruição. Só tem. Olha só, o 14. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim o Senhor dos Exércitos estará convosco. Agora, olha o 4 que a gente leu, 5, 4, diz assim, ó. Buscai o Senhor e vivei. Mas não buscai a Betel, diz. Betel significa casa de Deus. O nome, a placa é de casa de Deus, mas eu não estou lá. Não vá lá. Não vá. Eu não estou lá. Senhores, tem muito lugar que é Betel, mas Deus não está. E nessa atual conjuntura, onde igreja é feita de balcão, onde se oferece, quem enche quem oferece mais, eu glorifico a Deus pelas igrejas que estão se mantendo vivas. Cara, sério, fica na tua igreja. Não, se a tua igreja é pequena, se o teu pastor não é letrado, mas Deus está lá, fique lá. Porque tem muitos lugares, meu irmão, que Deus não está mais. Deus não está mais. É um vazio espiritual. Há sacrifício, há culto, mas Deus não recebe. Amém? Então ele diz, não vai a Betel, não vai a Gilgal, não vai a Berseba. Todos os lugares que estavam tendo culto, mas Deus não estava. Deus não estava. Tá? Então, a gente vai ver que a corrupção, a desonestidade, tudo isso faz com que Deus rejeite o culto, faz que Deus rejeite Betel, faz que Betel, de casa de Deus, passe a ser casa vazia. Amém? Então a gente acaba aqui, Amós. Alguma dúvida aqui ainda? Alguma dúvida? Vamos avançar então? Beleza, vamos lá, vamos agora para Obadias fazer, gente, um panorama, né? Não dá para eu entrar, mas o livro de Obadias é o livro mais curto, ele é como se fosse Judas, né? O livro de Judas.
Eles são simplesmente para trazer alguns oráculos, algumas mensagens pontuais. Ok? Então vamos lá, deixamos agora aqui o povo da vaca de Bazã, que é o povo de Amós, né? O povo de vaca de Babá. Inclusive vaca de Bazã significa os povos luxuosos, tá certo? Porque as vacas de Bazã era como se fossem os bois ou as vacas, mas como se fosse esses bois de luxo aí, com corte bom, corte nobre, isso que eles chamam de vaca de Bazã, tá? Vamos lá, Obadias, servo de Javé. E aí, o livro de Obadias, gente, se resume nisso aqui, ó, nesse texto aí, tá? Nesse texto, especificamente. Calma aí que saiu aqui. Você não, botei na NVI, você não devia ter olhado com satisfação do dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Esse versículo é a chave para se entender a mensagem de Obadias. Por quê, gente? Vamos logo entregar o doce. Obadias está profetizando contra Edom. Contra Edom. Edom é aquela galera que eu falei que são descendentes de Esaú. Tá ok? Logo, o Obadias, ele profetiza contra esses descendentes que se alegram com a queda de Jerusalém, se alegram com Judá destruído, se alegram com Israel, não dão passagem. Vocês vão lembrar que lá em Números, quando o povo pede passagem, eles não dão passagem. Lembra disso? Lá em Números 20, eles pedem passagem, o rei lá rejeita. Aí esqueci o nome dele, rapaz, aquele profeta sem vergonha, o Balaão, é contratado por Balaque, lembra? Para poder amaldiçoar o povo, e aí Deus não deixa. Essa galera de Edom, eles têm recalque de Israel. Recalque, a verdade é essa. Ok? Eles aparecem no número 20, depois eles aparecem em Josué, nos territórios, lá em Josué 15, você vai ver eles lá. Você vai ver que Davi, olha que interessante, gente. Olha que interessante. 1 Samuel 14, 47. Abram, por favor, aí. Estou falando de Edom. 1 Samuel 14, 47. E o outro abre para mim, 2 Samuel 8, 13. Vamos lá, quem vai ler? Tempo para os irmãos. Posso ler? Pode ler, por favor. Disse então Saul ao povo que estava com ele. Né? 1 Samuel 14, 47. Isso. Tá. 14, 47. Tá, li errado. Então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe e contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zoba e contra os filisteus, e para onde quer que se voltava, executava castigos. Pronto aí, olha só. Saul combateu os edomitas, tá vendo? Saul fez isso. Quando Davi assumiu, tá? Olha o que Davi fez. 2 Samuel 8, 13. Eu leio. E Davi fez para ter um nome quando retornou do combate aos sírios, no Vale do Sal, sendo 18.000 homens. 2 Samuel 8, 13, 14. Ali só o 13. E ele pôs guarnições em Edom, ao longo de todo Edom, e ele pôs guarnições. E todos os de Edom se tornaram servos de Davi, e o Senhor preservava Davi onde quer que ele fosse. Por que Deus fez isso com Davi? Porque Davi seguiu um princípio da lei. Davi preservou Edom. Ao invés deles matar, ele fez que a galera se alinhasse a ele, conquistou, colocou guarnições, defendeu Edom e se aliou. Ele está cumprindo um mandamento. Deus proibiu que a galera matasse, que eles entrassem em combate contra os seus irmãos edomitas. Isso está lá em Deuteronômio. Deixa eu ver aqui rapidinho, que eu botei a referência. Deus proíbe que eles entrem em guerra, tá?
contra os edomitas. Deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui, ó. Deuteronômio 23, 7 e 8, por gentileza. 23, 7 e 8. Pode Posso ler? ler? Pode. Tá. Não abominarás o edomita, pois é teu irmão, nem abominarás o egípcio, pois estrangeiro foste na tua terra. Os filhos que lhe... Solta aí. Vocês conseguiram pegar aqui, ó, Flávia, viu? Não abominarás o seu irmão, edomita, porque são seu irmão. Deus concebe os edomitas assim. Israel, vocês serão numerosos, terão um rei valente. Quando Davi assume Edom, que ele ganha Edom, ele não extermina. Ele protege. Se bem que lá na frente, no tempo de Josafá, vai acontecer um morticínio, né? Lá à frente vai acontecer o morticínio de edomitas, mas não mais sob a jurisdição de Davi, sobre outros reis. Porque Davi foi abençoado porque ele preservou esse mandamento. São os descendentes de Esaú. Porém, todavia, entretanto, já viu quando você não quer guerra com o cara, mas o cara quer guerra com você? Você quer paz, mas o cara quer guerra. Eram os edomitas. Endemoniados. Tá certo? Então, vamos entender um pouquinho sobre isso já já. O profeta, o nome Obadia, gente, significa servo do Senhor, embora outros personagens são assim chamados, este Obadia não tem correspondência alguma com aquele de 1 Reis, que escondeu os profetas na caverna, nada a ver, tá? Existe cerca de 12 Obadias na Bíblia, cerca de 12. Tá? Esse aqui é o profeta dali do período pós-exílico de Israel, tá ok? Ou pós-exílico de Judá. Por isso que ele fala contra o povo de Edom. Nesse período que ele se levanta para profetizar, Israel já tinha ido para o cativeiro, já tinha voltado. Ele é um profeta pós-exílico. E aí ele está profetizando contra Edom, porque Edom riu, desdenhou, debochou quando Judá caiu. Entendeu agora? E aí Deus está mandando o profeta dar esses oráculos, são apenas 21 versículos, contra Edom. Ok? É um livro muito pequitito. Data e ocasião. Foi escrito provavelmente após a queda de Jerusalém, após a queda, pelas mãos de Nabucodonosor, em 536, e antes da destruição de Edom, 5 anos mais tarde, que depois Edom foi destruída também. Ok? Então, onde está Obadias? No pós-exílico, após a queda de Jerusalém, para Nabucodonosor, enquanto Amós estava no Reino do Norte. Agora estamos falando do profeta que profetiza a favor do sul e contra as nações vizinhas, principalmente Edom, que desdenha da queda de Jerusalém. Ok? Então, irmão, tu vê que Deus não se agrada com quem comemora a queda do outro, com quem comemora a morte do outro, a separação do outro, o divórcio. Bem que Deus me falou, ainda bem feito. Deus não se agrada disso, irmão. Tá? Vamos lá, vamos apresentar o livro para a gente terminar a aula. O livro de Obadias é o mais curto da Bíblia hebraica, seus 21 versos apresentam oráculos proféticos, tá? Dirigidos a Edom, às nações estrangeiras e também a Israel. Não é identificada a profecia dentro da história, apenas aponta para oráculos com revelação divina. Oráculos são exatamente essas sentenças curtas, escondidas atrás da oração de alguém e de resposta a alguém. É diferente da profecia, como que foi o caso de Amós, tá certo? O livro constitui-se como fonte bíblica importante para entender a grave rivalidade e as dinâmicas históricas do conflito entre Edom e Israel, tá? Que esses conflitos vão até Edom desaparecer do mapa, 5 anos após Israel também desaparecer, Judá foi levado a cativo. E os edomitas vão ser levados a cativo pelos árabes, no século V a.C. Os árabes já estão surgindo ali. Tá? Lembrando, gente, eu sempre gosto de falar isso quando eu falo de árabe. Árabe é uma coisa, muçulmano é outra. Tá? Pelo amor de Deus. A galera mistura tudo. Árabe é língua, é etnia, é nacionalidade. Tá certo? Muçulmano é religião. Os muçulmanos, os árabes, na sua grande maioria, são muçulmanos. Mas existem árabes, por exemplo, convertidos ao judaísmo.
Ok? Então, por exemplo, eu posso ser brasileiro e ser muçulmano. Não confunda. Os árabes que derrotaram Edom. Tomaram Edom e Edom desapareceu do mapa. Ok? Há quem diga que os árabes são descendentes de Ismael. Né? Então, vamos lá. O livro constitui como fonte bíblica para entender essa guerra. A relação histórica entre a monarquia de Judá e Edom foi marcada por séculos de proeminência, já falei aqui, de política e até mesmo de domínio de Israel e Judá, na época de Davi e tal. Tá? Todavia, esta lógica de proeminência sofreu alterações a partir do século VI a.C., com a influência política imperialista babilônica sobre a monarquia de região sírio-palestinense. Edom sobressaiu como grande aliado. Tá? Ou seja, Edom se alinhou com Nabucodonosor, gente. Se aliou com os assírios. Tudo que era de ruim contra Judá, Edom se aliava. Tá? Por essa causa, Edom passou a ser um temido adversário para Judá. E o desafio literário mais intenso acontece porque sua proximidade com o livro de Jeremias, especialmente no capítulo 49. Se você ler o capítulo 49 de Jeremias, você vai ver que se repete muitas palavras de Obadias. Parece que os caras copiaram a mensagem do outro, certo? O livro pode ser dividido em oráculos, que são mensagens curtas e carregadas de sentenças. Vamos entender essa mensagem para acabar a aula aqui. Tá? Ficou aqui um pouco fora de esquadro. É só o pai. Deixa eu botar aqui. Ah, lá. Aqui, não. Alguém quer falar? Sim, Então, eu sempre li que os árabes, né, eram descendentes de Ismael, então isso não pode ser afirmado? Não estou falando contra, não. Ah, tá. Só disse que é uma vertente mesmo. Tá? É porque isso aí justifica, né? Essa guerra histórica aí pela Terra, né? Vamos lá. O conteúdo da mensagem foi dividido em 4 blocos, tá? Primeiro, é verso só, não tem capítulo, é igual Judas, como eu falei. Do 15 e 16, você tem a descrição de Yahvé sobre as nações. Tá? Ele descreve as nações. Depois, do 17 e 18, você tem a restauração da vida dos que retornam do exílio. Ou seja, Deus já falando como é que vai ser a vida daqueles que retornam do exílio. 17 e 18. No C, a recuperação aí dos territórios por Israel. E depois você tem o rei de Javé sobre o Monte Sião, falando do milênio. Ok? Vamos lá. A organização do primeiro oráculo de Obadia focalizou as ações de Javé contra o povo de Edom. Vamos dar uma lidinha aqui rapidinho? Isso. Lá. Fechei a Bíblia aqui. Eu estou abrindo. Vamos lá. Vamos ler o 15 e 16. Primeiro. Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim será contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Tá? Olha 17. Mas no monte de Sião haverá livramento, e ele será santo. Os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Então, aí está falando da restauração. Tá? 19 e 20. E os do sul possuirão a montanha de Esaú. Ó, falando de Esaú aqui, ó. E os da planície dos filisteus possuirão também os campos de Efraim. E os campos de Samaria e Benjamim de Gileade. E os cativos dos exércitos dos filhos de Israel estão entre os cananeus, possuirão até Zarefate. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão a cidade do sul. Ok? E aí, a gente termina esse oráculo dele no verso 21. Quando ele fala do juízo, olha o versículo de número 2. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu é muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, falando contra Edom. Como que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, que diz no seu coração, quem me derrubará da terra? É muita prepotência. Né? Quem me derrubará da terra? Se te levares como águia e puseres teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Meu Deus. O cara diz, quem me derrubará? Deus diz, se você botar o teu ninho na altura, eu te derrubo de lá. Aí é aquele ditado, né, Flávia? Quanto maior você está, maior queda. Maior, né? Se viesse a ti ladrões e roubadores de noite, como está destruído, não furtaria o que te bastasse? Se a tivesse vidimadores, não te deixaria algum cacho? Como foram buscados os bens de Esaú? Como foram esquadrilhados os seus esquadrilhos? Todos os confederados, ó, te levaram para fora dos teus limites.
Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem teu pão puseram debaixo de ti armadilha. Não há Edom em entendimento. Não há Edom em entendimento. Olha o 10. Por causa da violência feita a teu irmão, Jacó, ou seja, Israel, cobrir-te-á confusão e será exterminado para sempre. Irmão, preste atenção. Edom não vai ser castigado, não. Edom vai desaparecer. Os árabes tomam Edom e acabou. Acabou Edom. Não tem mais. Deus acabou com Edom. Entendeu? No dia que estiver em frente dele, no dia que forem forasteiro, levam cativo o seu exército, e os estranhos entram pelas tuas portas, estranhos aqui são os árabes, levam a sua sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devia olhar para o dia do teu irmão, no dia do seu desespero, nem alegrar sobre teus filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar sua boca no dia da sua angústia. Então, vamos lá, o que está acontecendo aqui? Deus está tratando com aqueles que se alegraram com a derrota de Israel. Deus está dizendo, eu estou tratando com o meu povo, eu estou tratando, mas não quero que ninguém zombe. Eu estou tratando, mas não quero que ninguém desdenhe. Quem é que está levando o povo para o cativeiro? Quem é que está levando o povo? Quem é que está levantando Nabucodonosor, gente? Deus. Deus. E Deus está dizendo o quê? E eu não quero que ninguém fique debochando. É tipo assim, Deus coloca alguém no leito para tratar. Aí alguém fica de fora, tá vendo? Tá no leito. O macumbeiro lá, tá vendo? Vai morrer, tá no leito. Não sei o quê. E Deus está dizendo, eu estou tratando, mas também vou tratar com você que está debochando. Então, toda vez que alguém estiver sendo amassado por Deus, não zombe não, que pode sobrar para você. Tá certo? Essa é a lição de Deus em Obadias. Deus está tratando com alguém, peça misericórdia, nem entre, nem zombe, porque ele pode tratar com você também, não vai ser legal. Tá certo? Gente, então a gente fica por aqui. A aula foi bem produtiva, apesar a gente entrar tarde um pouquinho, mas eu estou tentando melhorar aqui meu tempo de aula, né? Porque as minhas aulas ficam muito pesadas, porque eu fico 2h30 falando. Então, acho que hoje eu consegui fazer uma aula um pouco mais curta. Entramos 8h30, são 10 horas agora, 1h30 de aula. Né? Ai, estou conseguindo, Flávio, estou conseguindo. O André, eu queria ter a expertise do André. Cara, esquece. O André dá 1h30 de aula, tranquilão, ele fala tudo, gente. Meu Deus, eu não consigo, não. Para mim, eu preciso de 3 horas. Né? Mas também deixo vocês falarem, vocês também falam, isso, né, acaba aumentando um pouco do tempo aí. Tá, gente? Gente, um abraço para todos. Até a próxima. A gente nunca mais tirou nossa selfie. Vamos tirar hoje a selfie? Aproveitar que a Luzia está aí. Luzia é presença importante, né? Não foi passar Quaresma domingo. Então, quando ela vai passar Quaresma, ferrou. Já era. Vamos tirar a selfie aí. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá, no 3, hein? E o Léo aí? Foi passar Quaresma, não? Ah, varão. Vamos lá, no 3, hein? 1, 2, 3. Vamos lá. Aí, galera, ó, marca o professor lá, dá essa moral. Ó, o Alex ali, tá certo? Cassiane. Rapaz, é tão bom ver vocês, todo mundo aqui, gente. Põe a selfie no grupo. Alguém põe aí, eu não tirei, né? Que eu tô no computador, põe lá a selfie no grupo. Bota o professor lá no story, lá no Instagram. Fala bem da gente lá, não fala mal não, tá bom? Deus abençoe. Fui! Quem tirou, então? Ué, Ninguém tirou? achei que você fosse tirar. Não, é vocês que tiram aí, eu tô no computador, Ué, gente. quem sabia disso, não. Eu tô no computador não consigo tirar, não. Vamos de novo, então? Ninguém tirou, não? Quem tirou? Saiu 3, né? Meteu logo o pé. Vamos lá, no 3. Aê, vamos lá. Top, galera. Fui. Tamo junto. Quem tirou dessa vez? Eu não tirei, não. Ah, vocês tu. A Cassiane tirou. Tirou? Cassiane? Não tem nem microfone que dirá tirar selfie. A Cassiane não tem nem microfone, que dirá tirar selfie. Ai, meu Deus do céu.
Não, eu tenho o microfone sim, mas é porque eu apertei o negócio, não sei se foi. Vou lá ver. Ah, Calma tá aí. certo. Gente, um abraço, tá? Valeu, Alex. Valeu, gente. Valeu, João. Tchau, Ruth. Gente, Ruth está pregando pra caramba. A agenda dela tá aberta, hein? Ruth, agendas abertas. Ô, professor, esse conteúdo aí o senhor vai dar no final? Vou botar agora no grupo para vocês. Ah, tá, valeu. Valeu.